Pessoal, de certeza que isto é a sala certa? Acho que é. É? Não, não acho que há outra para entrar. E isto aqui está no horário, portanto duvido que eu não seja isto. Não percebi o quê? Duvido que a não seja esta. Ah, ok.
Este princípio está tudo ok, né? Olha, eu dei a bainha no chão na mão. Olha, Ok, mas aqui. como a ver bem a mão. Não, não sei aqui, peraí. Acho que não punha nada. Eu ia só meter a mão. Olha, não... 7 participantes e nem os total. Arrumei a porta. Vou arrumar o salto. Ela vai ser parada, vai. O meu cabelo. Ou arrumar a porta, um dos dois. Nada. Isto é álgebra. Eu tenho rede na boa aqui. Tira aí o micro, faz favor. Martim, tira o micro. Estou só. Obrigado. Parece Diálogo para com o professor. Vocês nem micro ligado. Está bom. Estou a ouvir ainda. Sou eu. E tira o micro quando entrem. Tá ok. Desculpa.
Bom dia, professor. Ativa o micro. Ora, bom dia. Como é habitual, já é habitual, começaremos 10 minutos depois da hora, ou seja, às 11h40. Entretanto, se houver dúvidas sobre coisas organizativas da disciplina, aproveitem que eu estou aqui. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à aula de problemas que estava a decorrer antes desta. Nos horários não tem link para as pessoas que estão em casa. Como é que é suposto acedermos? Não é suposto ter. Ok. As pessoas que estão em casa, simplesmente, como eu já disse várias vezes, assistem às aulas de problemas online quarta e quinta-feira. Se isso lhe escapou completamente, o que pode fazer é ir ver a gravação da aula online da parte da tarde, quinta-feira. Eu pus o link há bocado, está no YouTube. Sim, já estive a ver. Ok, obrigado. De qualquer forma, há uma novidade quanto a esse tipo de situação, que é que o professor Miguel Abreu, na segunda-feira de manhã, vai fazer aulas presenciais, emitindo ao mesmo tempo para as pessoas que estão em casa. Portanto, fica mais uma opção disponível, mas isso é só para as aulas de segunda-feira de manhã.
O que eu estou a escrever neste momento é simplesmente relembrar onde estávamos no último dia. Isto não é nada de novo. E vou fazê-lo de uma forma muito breve.
Ora, bom dia. Agora começamos mesmo. Bom dia. Ah, Bom dia. o que vocês estão a ver é um resumo do pouco que fiz na aula passada. Começámos a falar da axiomática dos reais. Quando se fala de axiomática, há dois tipos de objetivo de axiomática. Portanto, uma coisa é definir axiomas que definem uma certa classe de estrutura, como corpos, portanto, que não individualizam, portanto, não definem precisamente com que estrutura é que estamos a lidar. Outra, que é aquilo que estamos a fazer acerca dos números reais, é juntar axiomas até a única possibilidade que temos é, de facto, aquilo que nós queremos chamar números reais. O que fizemos na aula passada não chega para isso. Ou seja, eu falei dos chamados axiomas de corpo, que dão ainda grande liberdade para outras estruturas que não a de números reais. Algumas daquelas com que vocês vão lidar no vosso curso, em matemática, as cadeiras de matemática, serão os reais, complexos, e falaremos dos racionais já em cálculo 1, também formam um corpo. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção que posso ter coisas muito diferentes e inesperadas, talvez, para vocês. Portanto, vamos, antes de voltar a falar daquele teorema que eu escolhi ali enunciado, o teorema sobre o elemento absorvente, ou seja, é uma consequência dos axiomas da aula passada, e o zero é elemento absorvente para a multiplicação. Eu disse-vos, vejam como é que se demonstra, mas daqui a pouco já voltarei a falar disso. No entanto, antes disso, vamos ver um exemplozinho de um corpo bastante diferente daqueles que eu acabei de mencionar, reais, complexos, racionais. É um corpo que muitas vezes em matemática é designado da seguinte maneira: é um F com uma barrinha ao lado, não é? Com um 2 a seguir, tecnicamente, as pessoas gostam de usar esta simbologia. Isto, do ponto de vista de ser um conjunto, simplesmente é um conjunto com dois elementos, que é o mínimo que nós precisamos para um corpo, o 0 e 1, mais nada. E neste conjunto introduzimos uma adição, simplesmente aqui de acordo com a tabela que eu estou aqui a fazer. 0 mais 0 é 0, tem que ser de acordo com a axiomática. 0 mais 1 tem que ser 1, também de acordo com a axiomática. 1 e 0, idem, tem que ser 1. Mas 1 mais 1 não vai ser 2, não é? Porque não há 2 aqui. Vai ser 0 outra vez. Okay? No produto é definido da seguinte maneira. 0 vezes 0 vai dar 0. Aliás, algo que é uma consequência deste teorema sobre o elemento absorvente. 0 vezes 1, idem. 1 vezes 0 terá que ser 0 também. 1 vezes 1, de acordo com o axioma sobre o elemento neutro, tem que dar 1. Ok? Portanto, tenho definido duas operações e vocês agora podiam se entreter a verificar que todos os axiomas que eu introduzi na aula passada são satisfeitos por este conjunto, com estas duas operações de adição e multiplicação. Já agora, porque é que é F2? O F vem do facto que, em inglês, por qualquer razão de ordem histórica, chama aquilo que nós designamos por corpo, chama-se field. Se nós quiséssemos seguir a tradição inglesa, dizíamos campo, não é? Mas não, dizemos corpo. Porquê? Não me perguntem, que eu não sei. Eu teria que ir ver, descobrir historicamente
Eu vi que isso apareceu. O 2 vem do seguinte facto: nós podemos interpretar estas tabelas de operações que temos aqui simplesmente como uma soma e uma multiplicação módulo 2. Ou seja, faço um produto usual ou a soma usual e depois faço a divisão por 2 e olhem para o resto. Ok? Todas as entradas nas tabelas decorrem da axiomática, exceto uma, não é? Há aqui uma, é esta. 1 mais 1 é 0. Ok? Isso exatamente, 1 mais 1 é 2, usualmente. Dividindo por 2, o resto é 0. Portanto, é isso que eu ponho ali. Ok? Pode-se fazer coisas do mesmo género, portanto, outros corpos são correspondendo à divisão módulo número primo. Ok? Mas eu não vou andar a fazer isso. Agora, portanto, exatamente, fizeram uma pergunta que o simétrico do 1 será 1, exatamente, é isso mesmo que se passa. Nada impede isso e é perfeito. Okay? No entanto, nós vamos fazer rapidamente coisas, retomando a axiomática dos números reais, que vão impedir este tipo de situação do 1 mais 1 ser igual a 0. Okay? Mas para isso precisamos de mais estrutura, vem impor mais regras aos números reais, e será feito através dos axiomas de ordem. Ok? São mais 2 axiomas que falarei hoje. Haverá um último axioma, que tem um papel especial, que encerrará a colação, que será o axioma do Supremo, e que merece bastante conversa. Os axiomas de ordem, portanto, vamos limpar aqui o que tenho aqui. Antes disso, este teorema, ok? Como é que eu posso justificar este teorema? Já agora dando a ideia muito rapidamente, para vos convencer que isto vem da axiomática que temos. Okay? Como é que se demonstra o teorema? Eu, quando fizer demonstrações de qualquer coisa, geralmente escrevo assim: DEM, ok, 2 pontos, e a seguir vem uma demonstração, está bem? Portanto, é uma convenção da minha escrita habitual. Não vou estar a escrever demonstração, que é muito comprido. Para já, e agora, enfim, fazendo aqui uma observação sobre demonstrações de resultados, etc., muitas vezes convém não nos perdermos nos detalhes e começar por dizer-vos qual é a ideia. A ideia na demonstração e que o zero é o elemento absorvente do produto é mostrar que zero vezes x é o elemento neutro da adição. Okay? Portanto, a estratégia da demonstração é baseada nesta ideia. Eu vou mostrar que 0 vezes x, qualquer que seja o x real, é o elemento neutro da adição. Ok? Portanto, essa é a ideia. E agora vamos dar-lhe seguimento. Ou seja, considero um x real qualquer. Okay? Considero 0 vezes x. E agora, muito simplesmente, adiciono x. Ok? Eu quero mostrar, portanto, de alguma forma, ir por aqui fora, até chegar a x outra vez, usando a axiomática. Okay?
Se eu fizer isto, o 0 vezes x tem propriedades de elemento neutro. Se eu souber que o elemento neutro é único, então 0 vezes x tem que ser 0. Okay? Portanto, eu preciso mais qualquer coisinha para dar para a minha ideia dar fruto, que é ter a certeza que o elemento neutro é único. Isso é muito fácil de demonstrar ou assumir. Vocês tratam disso. Ok? Então, como é que faço isto? Bom, eu simplesmente digo 0 vezes x mais x, usando o elemento neutro da multiplicação, há de ser igual a 0 vezes x mais 1 vezes x. Isto, por sua vez, usando a distributividade, será 0 mais 1 vezes x. Mas 0 mais 1, do que sabemos do elemento neutro da adição, é 1. E do que sabemos do elemento neutro da multiplicação, 1 vezes x é igual a x. E, portanto, basicamente, este é o argumento para demonstrar o teorema. Falta uma outra coisa, que é ter certeza que, quando se faz esta axiomática, o elemento neutro é único. Ok? Mas deixe isso a vosso cuidado. É fácil. Okay? Portanto, sobre a demonstração deste teorema, estamos encerrados. O que eu quero salientar aqui é que uma coisa são os axiomas, outra coisa são as coisas que se derivam dos axiomas. Porquê é que eu gosto de insistir nisto? Porque muitos de vocês chegam aqui e pensam em matemática como um conjunto de regras. Regras essas, tudo ao molho e fé em Deus, não é? Sem saber qual a sua origem e como separar o essencial do que é uma consequência. Ok? Portanto, um dos objetivos de uma cadeira como esta é separar águas e organizar o vosso conhecimento de matemática de uma maneira que não seja tipo formação de uma lista telefónica, não é? Uma coisa extraordinariamente pesada. Bom, mas isto é só um exemplo de uma propriedade. Vocês têm muitas outras. Francisco mandou uma mensagem sobre adicionando um simétrico de ambos os lados. Sim, adicionando o simétrico de ambos os lados é aquilo que é necessário para provar que o elemento neutro é único. Ok? Portanto, suspeito, você está no bom caminho. Está bem? Pois bem, vamos então passar aos axiomas, que já são os chamados axiomas de ordem. Portanto, para falar dos axiomas de ordem, eu vou falar de um certo subconjunto que já falei na aula passada, mas só disse que iria ter que falar de um certo subconjunto dos reais, que são os reais positivos. Vai ser designado daquela forma. E o primeiro axioma de ordem vai ser muito simplesmente que este subconjunto R+, é fechado para a adição e multiplicação. Quer isto dizer que se pegarem dois elementos deste subconjunto, continua a obter um elemento do subconjunto, seja por adição, seja por multiplicação. Portanto, o primeiro axioma é... Eu podia lhe chamar qualquer coisa, tenho dado um título a cada um, portanto, chamo-lhe fecho de R+, para a adição e o produto. Ok?
portanto, quaisquer que sejam x e y no tal subconjunto R+, x mais y também pertence a R+. E, já agora, não vou fazer duas linhas, vou escrever logo a seguir, ponho aqui uma vírgula. A vírgula, sempre que eu escrever uma vírgula, tem um significado lógico de I, de conjunção, ok? E x vezes y também pertence a R. Desta vez, não pus o ponto para a multiplicação, isso vocês estão perfeitamente habituados. Okay? Portanto, este é um primeiro axioma de ordem. Mas reparem que isto ainda não seria grande coisa, não é? Porque, por momento, nada me impede que o R mais positivos sejam todos os reais. Seria algo bastante chocante. Vocês sabem que não é isso que eu quero. Portanto, eu preciso de mais alguma coisa eu vi que passar aqui uma dúvida. Portanto, a seguir ao quantificador, debaixo do quantificador está-se a dizer x e y são reais positivos. À direita do quantificador está-se a dizer, então, x mais y é positivo, é o real positivo, e x vezes y também é o real positivo. É simplesmente isso o axioma. O outro axioma, vou precisar de mais um, para ter algo que não seja muito estranho, como essa possibilidade que eu tinha dito, do R mais ser todo o R. Ou então, pior ainda, ser o conjunto vazio, não é? Se fosse o conjunto vazio, eu não tinha que verificar esta propriedade para nenhum x e y, não é? Portanto, era sempre verdade. Portanto, estas duas possibilidades, nitidamente, não é nisso que eu estou a pensar. Para enunciar o outro axioma, vou introduzir um outro símbolo, R menos vai ser o conjunto dos simétricos Professor, isso é outro axioma ou faz parte do mesmo? Não, é uma definição à parte. Ok? Ok, Portanto, uma obrigada. convenção de notação. Certo? Porque eu podia escrever o axioma escrevendo por extenso o conjunto dos simétricos dos números reais positivos, mas isso seria bastante esquisito. Portanto, a melhor é fazermos uma convençãozinha para depois termos um enunciado curto. Está bem? Portanto, isto vai ser por definição. Eu vou pôr aqui de lado. Já agora, é também uma coisa que eu costumo fazer é pôr DEF em maiúsculas a dizer isto é uma definição. Conjuntos simétricos dos reais positivos. Ok? Portanto, isto ainda não é um axioma, é simplesmente uma definição para nos facilitar a vida. E agora vou juntar mais um axioma de ordem. Uma pergunta só, professor. Diga. Estava ali há bocado, o professor apagou agora, dizia fecho de R mais para multiplicação e adição. O que é o fecho? Baixo é exatamente a que está escrito por extenso por baixo. Ou seja, quaisquer... Uma repetição. Você faz operações entre reais positivos, de adição ou de multiplicação. E o resultado pertence também aos reais positivos. Exatamente. Ok? Ok. É uma coisa que, por exemplo, não ocorre uma operação ser fechada. Pense nos inteiros. Agora, andando um bocadinho para a frente. Pense nos inteiros positivos. Se você pegar em dois inteiros positivos e dividir um por outro, o resultado não é necessariamente um inteiro positivo. Pode ser um número fracionário que não é inteiro positivo. Certo? Não é inteiro. De maneira que essa operação não é fechada. Portanto, os reais, os inteiros positivos não são fechados para a divisão. Okay? Portanto, o que eu estou a dizer é algo muito simples.
reais positivos, peguem 2, somos ou multiplico, o resultado é um real positivo. O outro axioma, portanto, ainda dos axiomas de ordem, que eu fiz mal em... Portanto, continuando os axiomas de ordem, vou juntar algo que me porá, de certa maneira, a casa em ordem e restringirá bastante o que pode acontecer. Da seguinte forma, vou dizer que os reais positivos unidos com os reais negativos, desculpem, vou escrever um mais quando queria um menos, não é? A união dos positivos e dos negativos vai dar os reais menos o zero. Lembro que este símbolo, esta barra oblíqua ao Windows, ou à MS-DOS, é o símbolo de subtração de conjuntos. Portanto, do lado direito eu estou a pegar nos reais e a tirar o zero. Okay? Por outro lado, portanto, isto ainda faz parte do mesmo axioma, vou exigir que a interseção dos reais positivos com os reais negativos seja o conjunto vazio. Ok? Portanto, não há, portanto, exige uma coisa que vocês estariam à espera, não há números simultaneamente positivos e negativos. Se este axioma tem um nome, eu podia chamar axioma da tricotomia, ok? Por razões, se vocês lerem o livro do professor Campos Ferreira, percebem, mas aí a palavra é usada mais à frente. Bom, a tricotomia, o que é uma maneira de equivalente de falar de tricotomia? Tricotomia é a propriedade de os reais serem divididos em 3 classes disjuntas, são os positivos, os negativos e o zero. Ok? Nós estamos a impor isso. Ok? É importante que sejam disjuntas. Ao escrevermos isto, estamos a fazer. Ok? Portanto, aquela possibilidade horrível dos positivos serem todos os reais ou os positivos ser o conjunto vazio, isso acaba aqui. Ok? No momento em que tenho estes axiomas de ordem, eu posso fazer algumas habilidades que têm a ver com chamadas relações de ordem propriamente ditas, não é? Com maior, menor e por aí fora. Ou seja, definimos imediatamente a seguir a seguinte simbologia. X é maior que Y, quer dizer que X menos Y é um real positivo. Okay? Bom, e claro está, quem faz isto faz o menor, faz o maior ao igual e faz o menor ao igual. Certo? E também se define, já que isto é a vossa relação de ordem, as vossas relações de ordem com que trabalham para dizer que algo é maior do que, etc. Okay? Em particular, no livro do professor Campos Ferreira, tanto que eu me lembro, a tricotomia, a palavra é usada para dizer a seguinte propriedade: dados 2 reais, ou bem que são iguais, ou bem que o primeiro é maior que o segundo, ou o segundo é maior que o primeiro. Não há outra possibilidade. Okay? Professor, tenho uma questão. Diga. Porquê que aí o símbolo é de equivalência e não de implicação? Porque é uma definição. Ok, Okay? obrigado. Portanto, quando eu faço uma definição, digo, chama-se isto se e só se acontecer isto. As definições são sempre equivalências. Ok? Ok, obrigado. Portanto, eu estou a introduzir a notação
estou a definir x maior que y. Portanto, eu fui um bocadinho, enfim, abreviei demais ao fazer isto assim. Portanto, eu devia escrever, portanto, no livro vocês têm, diz-se que x é maior que y, portanto, se x menos y for um número real. Ok? Portanto, no momento em que tenho estes axiomas de ordem, também tenho a informação usual sobre relações de ordem, portanto, em particular, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, certo? E funcionam aquelas propriedades que vocês estão habituados a ter para relações de ordem. Por exemplo, vou citar aqui um teorema, que é este. Se x for maior que y, então, qualquer que seja o z real, x mais z é maior que y mais z, que é algo que vocês já fazem sem pensar desde tempos imemoriais, certo? Portanto, o que eu estou a dizer é que uma coisa como estas decorre dos axiomas que eu acabei de falar. Está bem? No momento... Professor, só uma coisa. Na definição nós não tínhamos de pôr que x e y pertenciam aos números reais positivos. Não. Eu Mas estou a dizer dois números reais, diz que um é maior que o outro, se a sua diferença for um real positivo. Ok? Que é o que já você... entendi, já entendi. Ok. Bom. No momento em que temos relações de ordem, posso também definir certos subconjuntos dos reais. Vocês lidam com conjuntos simples dos reais, por exemplo, com os intervalos. Okay? Portanto, nós usaremos as notações a que vocês estão habituados. Já agora, estas notações para intervalos não é propriamente universal. Nos países anglo-saxónicos, os intervalos abertos não se fazem da mesma maneira, fazem-se com parente escuro. Mas coisas como esta, vai ser simplesmente conjuntos reais, tais que x é maior ou igual a A e x é menor ou igual a B. Okay? Introduziremos também coisas como A mais infinito. Aquele mais infinito, enfim, de momento, é um símbolo tipográfico, mais nada. Isto define simplesmente como os x reais, tais que x é maior ou igual a A. Okay? Como já sabemos o que é menor, maior, maior ou igual, toda esta simbologia de intervalos que vocês conhecem, funciona, não é? Portanto, isto será o conjunto dos x reais, tais que x é maior que A e menor ou igual a B. Esta notação não é universal. Vocês, se consultarem livros de cálculo que estão na bibliografia anglo-saxónicos, encontrarão para o intervalo, para o símbolo do extremo de intervalo, quando estamos a excluir o extremo, usam parênteses reto, não é? Portanto, será assim em livros anglo-saxónicos. Pelo menos. E aí nós, portugueses, no livro do professor Campos Ferreira, estamos nitidamente em minoria. Ok? Bom. Uma coisa que eu vos peço é que vocês se moderem no número de mensagens. Podem trocar mensagens relevantes para a aula, obviamente, mas moderem-se porque isso tem sempre a consequência desagradável. Se vocês mandam uma mensagem, o meu tablet diligentemente avisa-me que vocês mandaram a mensagem
Mas nessa fração de segundo em que ele está a fazer isso, não me deixa escrever. Ok? Bom. Pois bem, está na altura. Bom, intervalos são alguns subconjuntos dos reais importantes. Vamos falar de um outro subconjunto importante. O que eu quero falar é do conjunto N dos números naturais. Em matemática há um cisma, como o cisma entre a Igreja católica do Ocidente e ortodoxa, não é? Portanto, cisma nesse sentido, que é as pessoas incluem ou não os erros naturais. O próprio professor Campos Ferreira, o autor do livro que eu estou a tentar seguir, quando escreveu um texto que precedeu a introdução à análise matemática, lições de análise real, nas lições de análise real, os naturais começavam no 1. Na introdução à análise matemática começam no 0. Okay? Portanto, há diferentes convenções. A nossa convenção vai ser, como é natural, porque eu disse que estava a seguir o livro, incluiremos o 0. Ok? Ok? Se eu precisar de excluir o 0 e dizer que são os naturais menos o 0, usarei esta notação n índice 1. Está bem? Portanto, n índice 1 será todos os naturais, exceto o 0. Estou a fazer este aviso, tem muito a ver com as listas de problemas. Alguns dos problemas que aparecem nas listas de problemas têm origem já bastante antiga. A palavra depois de livros é anglo-saxónicos, portanto é inglês. Okay? Dizia eu, alguns dos problemas que estão nas listas de problemas são bastante antigos e têm a ver com as lições de análise real em que os naturais começavam no 1. Outros têm origem mais modernas, aí os naturais já começavam no 0. De maneira que pode haver incongruências sobre o significado do símbolo N nas listas de exercícios. Ao longo dos anos eu tenho andado a catá-las, portanto suponho que não restam muitas. No entanto, pode ser um fator de confusão. Okay? Na dúvida, perguntem-me. Bom, portanto, posto de lado essas questões de nomenclatura, como é que nós definimos os naturais? Portanto, a questão agora importante é como definimos os naturais. Okay? Isto de um ponto de vista da axiomática. Portanto, o que é que se faz para definir os naturais? Bom, primeira coisa, vou definir um conceito, vai ser o conceito de conjunto indutivo. Números reais, mas não vou escrever isso aqui. Ok, portanto, um subconjunto dos reais diz-se indutivo se O que é que significa ali, professor? Ali SCR nos... é subconjunto de R. Ok? Portanto, aqui é o símbolo Obrigado. de subconjunto. Ok? Parece um C. Realmente, a minha arte para o desenho é... Professor, quer dizer que está incluído no R, é isso que quer dizer? Não é? Todos... Portanto, deixem-me... Portanto...
Como nota, eu ponho aqui em baixo. Há aquele símbolo B, significa que X pertencente a A implica X pertence a B. Ok? Esta é a definição daquele símbolo. Vocês olharem para um elemento do A, certeza que é um elemento do B. Mas o que é que era o S? Era um elemento qualquer? O S é um Esse é um conjunto. reais qualquer. Esse subconjunto diz-se indutivo se X pertence a S implica X mais 1 pertence a S. Ok? Esta é a ideia. Portanto, somando 1, continuo no subconjunto dos reais. Obviamente, todo o conjunto dos reais é indutivo. O conjunto dos números positivos também é indutivo. Certo? Porque o 1 verifica-se facilmente que o 1 é positivo. Não é? Juntando 1 a um número positivo, como 1 é positivo, o x mais 1 também é positivo. E como é que definimos o n? Os naturais. A primeira definição com uma palavra que eu ainda não expliquei lá pelo meio, eu depois explicarei. Eu vou definir conjuntos naturais. N é o menor, mas é uma definição que tem aqui este menor, vou pô-lo aqui entre aspas, subconjunto indutivo que contém o zero. Ok? Vai ser esta a definição dos números naturais. Só que aquela palavra menor ali, vocês dizem, que é isso do menor conjunto? Há uma relação de ordem entre conjunto. Quando nós falamos do menor conjunto, quer dizer que estou a pegar em todos os conjuntos indutivos que contêm o zero, interceptos todos. Ok? Portanto, este menor subconjunto indutivo é isso. Houve quem tivesse levantado a mão, mas eu confesso que é mais prático se vocês simplesmente ligarem o microfone e falarem. Professor, eu não percebi muito bem o que é que o professor quis dizer com indutivo. Portanto, um conjunto é indutivo se eu pegar, sempre que eu pego num elemento dele e somar 1, continuo no conjunto. Certo? Isso é algo que você vai querer que os naturais verifiquem. Pega no 2, soma 1, dá 3. 3 também é natural. Certo? Mas pegar num meio, 1 meio mais 1 é 3 meio. Portanto, se há um conjunto que você quer que seja indutivo e contém 1 meio, o 3 meios também tem que lá estar. E assim sucessivamente. Ok? Ok, obrigado. Portanto, quando eu quero formalizar o que é o conjunto dos naturais, eu digo, quero que o zero lá esteja, e agora quero pensar em todos os conjuntos indutivos que contêm o zero, intercepto-os todos, o que sobrar são os naturais. Ok? Portanto, 0 mais 1, que é 1, também lá está. O número que se obtém somando 1 e 1, obviamente nós convencionamos chamar-lhe 2, por aí fora, está lá, e assim sucessivamente. Portanto, em termos da construção que estamos a fazer, esta é a definição formal que faz sentido. Mas pode dizer, isso é um formalismo, eu sabia muito bem o que eram os naturais, não serve para nada. Eu vou-vos mostrar a seguir, portanto, os 10 minutos finais da aula, é mostrar-vos que isto serve efetivamente para alguma coisa. Este ponto de vista de falarmos de conjuntos indutivos
extraordinária importância em algo que vocês já ouviram falar. Ok? Esse algo que vocês já ouviram falar, ao Vasco e Miguel andarem a mandar mensagens e não sei o quê, não serve para nada, só serve para perturbar a minha caneta. Ok? Bom, dizia eu, aquilo que vocês conhecem, que é relevante neste momento, é o método. Professor, uma dúvida. Sim. O subconjunto para ser indutivo tem que tender para mais infinito ou pode ser finito? Não, não pode ser finito. Não pode ser finito. Ok. Ok. O que nos levaria a falar de conjuntos majorados hoje. Mas eu queria evitar isso para poder falar ainda do método de indução finita agora. Está bem? Mas, só mais uma coisa. Sim, diga. Se não tivéssemos o menor, seria, portanto, os inteiros. No caso. Não. Porque você tinha que dizer algo deste género. Consideremos portanto, é fácil definir o que é que são os inteiros maiores ou iguais a 50, certo? É o menor conjunto indutivo contendo 50. Okay? E pode fazer isso para todos os números inteiros. Mas agora, definir os inteiros, a maneira mais prática é esta. Okay? Portanto, porque ainda mais pequeno do que o conjunto dos inteiros seria, por exemplo, um conjunto de inteiros, mas a começar muito perto do mais infinito. Muito perto do mais infinito, eu não sei o que isso é. Ok? Mas deixem-me dizer-vos já agora que se levantou os inteiros, etc. Vocês todos começaram a inventar exemplos na vossa cabeça. Portanto, se eu considerar o conjunto todos os x pertencentes a R, tais que x é natural ou menos x é natural, isto é exatamente aquilo que vocês querem, os inteiros. Portanto, a maneira mais prática, portanto, em vez de estar a fazer tratos de polé à noção de conjunto indutivo, que já serviu o seu grande objetivo, que foi definir os naturais, para definir os inteiros só precisamos fazer isto. Está bem? Depois também podemos definir os racionais, como sendo todos os números da forma todos reais, tais que x é igual a p sobre q, em que p e q são inteiros e o q é diferente de zero. Okay? Portanto, no momento em que nós definimos os naturais, também definimos os inteiros desta maneira e depois definimos os racionais daquela maneira. Resta depois verificar que os racionais formam um corpo. Okay? Mas isso é fácil de fazer. Diga. Ali onde está a dizer x pertence aos reais, tal que x pertence aos naturais, ou aquilo é um menos x? Menos x, exatamente. Então, obrigado. Ou bem que é natural, ou bem que o seu simétrico é natural. Assim você apanha todos os inteiros com facilidade. Ok. Bom, mas dizia eu estava a tentar convencer-vos que esta ideia de escrever os naturais como sendo um conjunto indutivo, o menor conjunto indutivo que contém o zero, é algo que está por trás de outra coisa que vocês conhecem, que é o método de indução finita. O método de indução finita, ou indução matemática, ou de indução simplesmente, quem use uma das designações, é algo que se aplica à seguinte situação. Vocês terem
uma afirmação, uma proposição, portanto, que depende de um número natural. E considerar todas as proposições que obtêm quando variam esse número natural. E querem provar que todas essas proposições, para todos os números naturais, são verdadeiras. A pequena variação disto será não para todos os números naturais, mas para todos os naturais a partir de um certo natural. Ok? Mas a ideia é a mesma. Exemplo de tal tipo de questões. Suponham que eu afirmo o seguinte: qualquer que seja o n natural, n fatorial é maior ou igual a 2 levantado a n menos 1. Okay? Isto é verdade, e vocês rapidamente se convencem que é verdade, mas não é isso que está em jogo. Podia ter feito uma afirmação que até não era verdade, mas também a respeito do natural. O que eu estou a fazer aqui, de facto, é fazer muitas afirmações. Estou a afirmar que... e aqui tenho que fazer uma correção. Não, isto é mentira, não é? Tenho que pôr aqui N1. Isto é a partir de N igual a 1. Para N igual a 0 isto não funcionava. Ou não, funcionava, desculpem lá. Portanto, também funciona. Esqueçam. Estava a complicar demais. Portanto, eu estou a fazer várias afirmações. Portanto, estou a afirmar que 0 fatorial é maior ou igual a 2 levantado a menos 1. Que é verdade. 0 fatorial é 1 por definição. Depois também estou a afirmar que 1 fatorial é maior ou igual a 2 levantado a 0. Este é 1, este é 1. Portanto, também continua a ser verdade. Por aí fora, 2 fatorial maior ou igual a 2 levantado a 2 menos 1 é 2, este também é 2, também funciona. 3 fatorial, e ficarei por aqui, não é? Maior ou igual a 2 levantado a 3 menos 1. Este aqui é 6, daquele lado ali é 4. Ok? Isto continua por aí fora. Portanto, estou a fazer muitas afirmações. Cada uma delas corresponde a particularizar n para um número natural. Eu quero provar que todas elas são verdade. Okay? Portanto, o meu problema aqui é querer mostrar que algo da seguinte forma, portanto, agora substituí ali aquela afirmação, torna isto um bocadinho mais abstrato. Qualquer que seja o n natural, eu quero provar que P de n é verdade. Em que P de n é uma proposição que depende de n. Ora bem, o que eu quero fazer é mostrar que o conjunto dos n's naturais que tornam estas afirmações verdadeiras é exatamente o conjunto dos naturais. Como é que nós fazemos isto usando as ideias de conjuntos indutivos, etc. Portanto, os naturais é o menor conjunto indutivo que contém o zero. Certo? Portanto, a estratégia que nós vamos usar para provar que o conjunto dos n's que tornam a afirmação verdadeira é, de facto, conjuntos naturais, é mostrar, primeiro, o zero está nesse conjunto. Segundo, o conjunto é indutivo. Ou seja, se tiver verdade para um certo P de n, P de n mais 1 também é verdade. Isto é o método de indução. Veremos
um exemplo pode ser este, no próximo dia, vai ser segunda-feira. Ok? E por hoje é tudo. Ficamos aqui no método de indução. Obrigado, senhor. Obrigado. Verdade, Senhor, bom fim de semana. Obrigada. E agora dizer para as pessoas a despedirem-se. Tiago Alves. Obrigado. Tchau, obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado, professor. Obrigado. Professor, eu tenho uma Professor. pergunta, não sei se me pode Diga. esclarecer. O facto de o n ser, por exemplo, mais pequeno que o conjunto dos números naturais ser mais pequeno que o conjunto dos números racionais é por entre dois naturais estar no racional, não é? Ou não? Não tem a ver com isso? Um conjunto ser mais pequeno. Nós temos que ter cuidado com as palavras em matemática. Quando andamos a comparar conjuntos, uma coisa é compará-lo por um ser subconjunto do outro e ser subconjunto estrito. Os naturais são um subconjunto dos racionais. Okay? Aqueles quocientes P sobre Q que eu escrevi há bocado. Você considerar sempre o Q igual a 1, fica com os naturais. Certo? Certo. Não, fica com os inteiros. Os racionais. Portanto, é um subconjunto estrito. Você mostra que, sei lá, que o meio é um racional, mas não é um natural. Okay? Pode fazer isso à custa do que fizer. Outra coisa é falar de cardinalidade de um conjunto, que é o seguinte. Você diz que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se conseguir fazer uma correspondência bijetiva entre eles. Ou seja, uma aplicação que transforma um conjunto no outro conjunto, de maneira a apanhar todos os elementos do segundo conjunto, como no contradomínio, e também de maneira a que dois elementos do domínio correspondam sempre elementos distintos, dois elementos distintos do domínio correspondam sempre dois elementos distintos do contradomínio. É isso que é uma bijeção. Portanto, nós dizemos que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se puderem pôr em bijeção. Acontece que os naturais e os racionais, eu consigo fazer uma bijeção que transforma todos os naturais nos racionais de maneira que é injetiva. De maneira que os conjuntos têm a mesma cardinalidade. De maneira que quando nós falamos, este é melhor que o outro, temos que especificar em que sentido é que estamos a comparar conjuntos. Está bem? Nós passaremos por aí, mas ainda demorará algum tempo lá chegar. Está bem? Ok, muito obrigado. Professor, também tenho uma dúvida. Uma dúvida, diga. É relativamente ao horário. Eu venho aqui ao Fênix, parte de estudante, e venho ao horário. E, por exemplo, parece-me que aqui na segunda-feira só tenho aula... Bem, mas ouça, o que eu lhe disse sobre o horário, você tem que ir ao site da cadeira, não é ao Fênix. Ok? Sim, mas é por isso que depois eu vou ao site da disciplina e depois aparece que à segunda-feira há aula de problema, há 2 aulas de problema da 9 até às 10h30 e das 10h30 às 12. Também tenho de ir a isso ou é só para outros? Não. Você vai a uma aula de problemas por semana. Você tem um turno de problemas atribuído. Ok. E vai a esse. Ok. Nas semanas em que está off, digamos assim, você pode fazer uma de duas coisas. Se a sua turno de problemas é de segunda-feira, pode assistir a ele remotamente. Se for um dos outros, do professor Pedro Gonçalves Henriques, então você assiste a um dos meus turnos de problemas à tarde, quarta ou quinta-feira, conforme. Mas escolhe um. Está bem? Ok. É simplesmente isso. Só tenho ir à aula de problema que me aparece aqui no meu horário, que é na quarta. Ok. O que é que lhe aparece no seu horário? Aparece-me que tem aula de problema na quarta, das 9h30 às 11h. Então vai a essa na próxima segunda-feira. Okay. Se você for daqueles, eu nunca sei muito bem qual é a correspondência entre os pares e os ímpares. Quais que devem estar ou não estar. Portanto, se for daqueles que têm que estão no campus para a semana você é suposto ir a essa turma presencialmente. Está bem? Ok, obrigado, Sr.
Nada, bom dia. Só uma coisa, podes esclarecer só a parte introdutória da aula, quando o professor falou no F2? Pode só explicar como é que funcionava aquela soma? Eu não percebi porque é que 1 mais 1 era 0. Por definição. E porque é que o simétrico de 1 era 1 na mesma? Porque era 1 mais 1 igual a 0, e a definição de simétrica é o número somado com outro dá 0. Portanto, o simétrico não vai ser 1. Essa é a definição de simétrico. Não existe, portanto, naquele corpo, aquilo que nós designamos por menos 1 é o 1. Portanto, menos 1 igual a 1. Ok? Portanto, aquele corpo só tem 2 elementos, o 0 e o 1. É um exemplo de um corpo finito. Ok, mas como é que o estudo faz para pensar essas operações? E de alguma forma? Para pensar aquelas operações. Então eu vou pensar eu vou olhar para elas de outra maneira. Uma maneira que você psicologicamente já aceita. Okay? Da seguinte maneira. Em vez de 0 e 1, o F2 agora passa a ser o conjunto formado por 2 símbolos, o V e o F, o verdadeiro e o falso. Okay? E agora, tenho 2 operações, uma que é o exclusivo, que eu vou indicar assim. Verdadeiro ou exclusivo verdadeiro dá... vou pôr falso verdadeiro, em vez de verdadeiro falso. Não é comparável com o que eu tinha feito. Ok? Portanto, ponho aqui falso verdadeiro. E falso verdadeiro. Ok. Falso ou falso dá falso. Verdadeiro ou exclusivo verdadeiro dá falso também. Verdadeiro ou exclusivo falso dá verdade. Falso ou exclusivo verdade dá verdade. Além disso, considero uma outra operação, que é simplesmente a conjunção, o I. E aqui, esta também é fácil de preencher, não é? Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Ok? Ora bem, isto parece diferente. E vocês já dizem, já vi isto. Ou exclusivo e conjunção. Em termos de lógica. Mas isto é exatamente a mesma coisa do que eu fiz há bocado. Porquê? Porque eu simplesmente estou onde pus V, se você puser 0 e onde puser o F, eu puser 1, tem exatamente aquilo que eu fiz há bocado. E onde está o exclusivo era a minha soma há bocado, e onde estava a conjunção, o meu produto há bocado. Ok? Portanto, assim você tem uma interpretação do F2 mais aceitável psicologicamente. Ok? Sim, diga. O professor no ou exclusivo fez verdadeiro ou exclusivo. Verdadeiro dá falso, mas não devia dar verdadeiro. Não, isso é no ou inclusivo, no ou usual. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Ok? Mas eu, para me dar o F2, preciso que verdadeiro ou verdadeiro dê falso. Portanto, é disjunção exclusiva. Portanto, eu só quero... portanto, assim bate certo. Ok? Obrigado, professor. Nada. Mas você pode fazer as mesmas coisas, por exemplo, com soma e o produto módulo 3. Ok? Ou módulo qualquer número primo. Que também dá corpo. Okay? Que se designam F índice P. Okay? Geralmente põe-se P para pessoa de primo. Okay? Mas o que eu queria... Não quero estudar isto. Provavelmente vocês... verá coisas deste género noutro tipo de cadeiras, mas queria chamar a atenção que com aqueles axiomas que tínhamos até ao momento podíamos ter algo muito diferente dos números reais. O meu objetivo foi só ver. Está bem? Ok. Pronto. Ok, muito obrigado, professor. Adeus, bom fim de semana. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao meu horário. Sim, diga. No Fênix... No Fênix? Diga lá. Fênix tem à segunda-feira
Da 1 às 2. Da 1 Só às que, 2. exato. Não, 1 às 2 é uma teórica. Uma teórica. E como é que eu acedo É à a teórica? teórica que eu vou dar na segunda-feira. Ah, ok. Você Então quer também dizer. tem um turno que é um turno de problemas. Isso é outra coisa. Eu não Exato. sei, porque eu não tenho acesso àquilo que os alunos veem quando entram no Fênix. Mas você deve ter lá turno de problemas, uma designação qualquer que começa por T. Não, desculpe. Turno de problemas começa por PB e um turno teórico cuja designação começa por T. Ok? Portanto, são 2 turnos que você está inscrito neles. Aliás, pode mudar a inscrição, inclusivamente. Enfim, dentro do seu curso. Ok, já Portanto, percebi. 1 às Obrigado. 2 é teórica comigo. E se você tiver um turno de problemas à segunda-feira, será com o professor Miguel. Qual é o seu curso? Lake. Lei, Informática. é capaz de ser no outro dia. Portanto, Sim, o é na seu turno de quarta-feira. problemas é no outro dia, quarta-feira. Sim, isso pode ser. Será com o professor Gonçalves Henriques? Se você estiver para a semana, na semana de estar no campus, o professor Gonçalves Henriques dá-lhe esse turno de problemas. Nas outras semanas, será comigo, da parte da tarde, quarta ou quinta-feira, escolho aquele que lhe der mais jeito. Basicamente, eu faço a mesma coisa nos 2 dias, mas tenho os 2 horários para permitir a todas as pessoas irem a um desses. Está bem? Ok, e esse horário já é, é online, certo? Sim, esses quarta e quinta-feira à tarde, os turnos de problemas são online. Ok, obrigado. Exclusivamente. Eu estou em teletrabalho, inclusivamente. Não vou aí todo. Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém?